Hello gamers de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pocano Games. Hoje a gente vai falar de coisa interessante, hein? Alguns jogos são mais ou menos, outros são bons, mas poucos são realmente, assim, ótimos. Apesar de depender muito do gosto pessoal, alguns títulos foram capazes de alcançar um nível tão alto de qualidade que se tornaram referências. Mas afinal, o que é necessário para um jogo ser 10 de 10? Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, The Last of Us, Half-Life 2, Ocarina of Time, bom, são alguns exemplos de jogos que receberam notas máximas. E bom, não existe uma fórmula mágica para criar um jogo tão bom ao ponto de receber avaliações tão altas da crítica e do público em geral. Mas talvez pegando esses jogos que tiveram esse super destaque positivo, a gente pode traçar alguns pontos que podem ser um caminho para conquistar o coração da galera, sabe? Para ter o famoso caminho de ouro até o sucesso. Bom, todo jogo começa a partir de uma ideia, certo? E é preciso tomar certos cuidados com essa premissa inicial para evitar que o jogo não tenha um futuro desastroso. A proposta é justamente onde os desenvolvedores definem o que o jogo vai ser, qual é o público que vai alcançar e como eles vão fazer isso. Nisso entra a seleção de gênero do jogo, se vai ser RPG de ação, esporte focado em simulação, estratégia em tempo real ou qualquer outra combinação dessas que a gente já conhece. A proposta ela pode ser bem ousada ou pode ser modesta. Em ambos os casos pode funcionar ou falhar, vai depender de como ela vai ser desenvolvida. Um exemplo de tema ousado é a franquia Souls, da From Software, que sempre apostou em jogos com grandes desafios e se tornou uma referência, desde Demon's Souls até Sekiro, inclusive originando até uma categoria aí que a gente chama de Souls-like, que pode ser traduzido como jogo que te deixa puto pra caralho. Mas se ousar demais também, você pode acabar virando piada, né? Foi o que aconteceu lá com o Superman 64, do Nintendo 64, que foi lançado em 99 pela Taito Software. Foi, mano, um completo desastre desde a sua ideia inicial, tá ligado? No jogo, você controla o Super-Homem, que precisa resgatar uns amigos que foram raptados pelo Lex Luthor e estão presos numa realidade virtual. E pra conseguir isso, você precisa passar dentro de argolas que estão espalhadas por Metrópolis. Tipo, tinha tudo pra dar errado. Outro ponto importante também é que o anúncio do jogo vai definir a primeira impressão do público, que vai buscar referências e criar comparações, obviamente, né? Se o estúdio fala, por exemplo, que o seu próximo jogo vai ser de ação e aventura, com zumbis, focado numa história, então logo de cara o público já vai começar a comparar com The Last of Us, que foi um grande sucesso exatamente com essa combinação. E essa comparação ela pode ser boa por conseguir a atenção dos fãs, mas pode criar também uma expectativa que não vai ser alcançada, se os desenvolvedores eles não forem fiéis à proposta até o final e não conseguirem executar muito bem essa ideia. Foi o caso de Anthem, por exemplo, que foi lançado lá em 2019 pela BioWare, que o jogo nos primeiros anúncios mostrava que era muita ação, diferentes possibilidades de combinar armas, habilidades e tal, e logo de cara ele foi comparado a Destiny, Borderlands e outros jogos baseados no loot que você vai conseguir, né, nos itens que vai conseguir no jogo. Mas ele prometia uma inovação, o combate ia ser vertical, possibilitando um sistema de voo. E aí, quanto mais alto se voa, né, meu querido? Mais alta é a queda, né, e não demorou muito nada pro Anthem se tornar uma grande decepção. Fuck my jets! A sensação de voar é bem interessante, mas foi ofuscada pela falta de conteúdo. Mapa vazio, missões repetitivas, pouquíssimo loot, exatamente o que era esperado nessa proposta. Para exemplificar um jogo que acertou em cheio na premissa e ganhou o coração da comunidade foi Hades, da Supergiant, por exemplo, que soube encaixar uma história dentro de um roguelike, que é o gênero que vinha ganhando atenção pela rejogabilidade, tá ligado? E os caras até concorreram a prêmio. Eles casaram isso numa narrativa muito boa, que permite a repetição de mapas com diferentes armas e combinações de buffs, tá ligado? Então, BioWare, prende aí, vai. That was for last time. Ok, a gente já sabe que é importante ter atenção e foco na proposta, mas isso não é a garantia de sucesso. Afinal, uma ideia mal executada também não serve pra muita coisa, né? Seja uma proposta ousada ou não, a execução faz toda a diferença. Não adianta nada uma ideia de explodir a cabeça, mas que na prática não funciona, velho. E pode acontecer de uns jogos simples conseguirem, mano, ser um sucesso por serem muito bem executados. É nessa parte que entram alguns quesitos que a gente já conhece muito bem: jogabilidade, gráficos, design e história. E o ponto é desenvolver esses quesitos de forma que se encaixe na proposta. Por exemplo, imagina lá o Tony Hawk de PlayStation 1. Se os desenvolvedores decidissem deixar a jogabilidade um pouco de lado para incluir uma história no jogo, tentando agradar uma parcela da comunidade que curte jogos pelo enredo, por exemplo, nisso acabaria perdendo aquilo que cativou tanto o público, que foram controles responsivos, mapas diferentes, manobras e, claro, uma trilha sonora que, mano, marcou a geração. Isso
aconteceu porque a ideia era ser um jogo divertido e cheio de possibilidades que você pudesse passar horas e horas jogando sem enjoar. E pra isso não precisava de uma história ali por trás, né? E essa foi a proposta que os caras abraçaram, foram até o fim, e pelo carinho que a gente tem pelo Tony Hawk até hoje, dá pra perceber que, tipo, a escolha dos caras fez muito sentido, tá ligado? Um exemplo de premissa absolutamente bizarra, mas que se tornou um jogo muito bom, foi Untitled Goose Game. Lembra o jogo do ganso, o jogo do pato lá, que foi desenvolvido pela House, lançado lá em 2019? Velho, a ideia dele era basicamente controlar um ganso enchendo o saco de uma vila. Só isso. Mas pela boa execução do desenvolvimento, os caras chegaram até levar prêmio BAFTA de melhor jogo do ano, cara. Acredita num bagulho desse? Deu pra entender então que a forte ligação da proposta com a execução, né? Uma ideia muito bem definida, muito bem executada, consegue ser agradável nos controles e nos gráficos, um design bem encaixado e uma história redondinha e transforma aquela proposta inicial, mano, numa grande experiência pra nós, os jogadores, né? Na última década a gente viu uma crescente absurda da indústria dos jogos, né, que atualmente chega aí a faturar mais de 150 bilhões por ano e que passou a atrair muitos investidores e projetos muito maiores, obviamente. E essa onda de investimentos foi muito positiva por elevar o nível do mercado de jogos, melhorando a qualidade dos jogos e gerando também muito emprego, mas também tem um ponto negativo, né? O investidor, ele precisa ter um retorno garantido, né? Ele deu uma grana para fazer o negócio, ele quer dinheiro. E o motivo disso ser negativo é porque ele obriga os desenvolvedores a não correr riscos, né? Então, eles têm que seguir um caminho mais seguro na hora da criação do jogo. É mais fácil seguir uma receita que já deu certo do que se arriscar com algo totalmente novo. E time que tá ganhando não se mexe, né? E essa escolha pelo menor risco afeta a liberdade criativa e levando a gente a vários jogos genéricos e saturados, tipo Marvel Avengers, que se escorou nos heróis, não trouxe nada relevante e aí ficou vazio. Não tinha nada. Nada! E aí que entra a importância dos jogos indie, porque sem as amarras dos investidores das grandes produtoras, os desenvolvedores eles podem ser livres para arriscar tanto em mecânica quanto em novas tecnologias também. Uma prova disso é o VR, que vem sendo muito utilizado em jogos indie, porque as grandes produtoras ainda têm receio em implantar essa tecnologia nos jogos. Então os caras falam, puta, melhor não, né? Não é pra menos que jogos, por exemplo, como Journey, Bread, Undertale, são jogos fantásticos que alcançaram notas altíssimas, tanto pela crítica quanto pelo público, né? Justamente porque ousaram diferente. E cara, assim, eu vou te falar, tá? Pra um jogo ser 10 de 10, ele precisa ter alguma inovação envolvida. Seja uma jogabilidade que consiga tirar o jogador da zona de conforto, seja um design que consiga impactar, uma narrativa que consiga mexer de verdade com os jogadores, então uma inovação tem que ter. E para um pouco pra pensar no seu jogo favorito. Eu tenho certeza que em algum ponto ele foi inovador, porque é isso que transforma um jogo bom em um jogo memorável, tá ligado? Que ninguém nunca vai esquecer. Bom, falei pra caramba aqui, né? E com tudo isso que eu falei, dá pra você ver que não tem uma receita perfeita pro jogo perfeito, que dá pra ser seguida, né? Pra receber ótimas avaliações. Mas, observando aqueles que conquistaram a nota 10, é possível você identificar que foram ótimas ideias, muito bem executadas e que souberam inovar de alguma forma. Ó, e vamos concordar que é algo muito difícil de conseguir em projetos que dependem de muitas pessoas, que demoram vários anos pra ficar prontos. Inclusive, a gente vai falar aqui da curiosidade, que eu falei, a gente tem que falar disso do jogo que demorou mais tempo pra ser desenvolvido, cara. Teve um jogo que demorou mais tempo, não vale no Google, hein, antes de eu falar a curiosidade. Espero o Game vir contar, vai. E, gente, esses foram os pontos que a gente conseguiu juntar pra tentar explicar o fenômeno de um jogo 10 de 10. Eu sei, nada do que a gente falou aqui é certeza absoluta, a gente não tá tentando ditar regra, a gente tentou fazer analisar, sabe, todas as notas de todos esses jogos, a avaliação do público e da crítica pra tentar chegar numa conclusão e tentar falar, ó, pra um jogo ser 10 de 10, pô, tem que seguir esse caminho aqui. Inovação, ideia bem executada, ideia bem fechada, tá ligado? Pro jogo sair bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários se você curtiu, se você achou massa e qual outra curiosidade do mundo dos games que você quer saber pro Gable pesquisar e trazer pra você. Eu sou tipo um detetive, tá ligado, mano? O bagulho é louco aqui, tio. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, valeu e eu fui, tchau!